Amém. Glória a Deus. Enquanto as crianças vão subindo em direção ali à sala onde estarão recebendo também a palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. O capítulo é o de número 3. E nós vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler 16 versículos nessa manhã. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas para dar base a tudo que nós vamos estar ministrando nessa manhã. Palavra essa que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu creio que é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida aqui nessa manhã. Vocês que estão aqui no templo, aqueles também que estão nos ouvindo aí pela Rádio Melodia FM, também nos assistindo da sua casa, que Deus possa falar conosco através dessa palavra. Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas, ou não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade e de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo ou elo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar nessa manhã. Pai Santo, Deus querido, estamos diante da sua poderosa palavra nessa manhã, e nós somos gratos ao Senhor, Pai amado, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta manhã tão linda, esse dia tão perfeito em que o Senhor fez e preparou para estarmos reunidos na tua casa, prestar o nosso culto de louvor ao Senhor, de adoração, e poder, ó Deus, ouvir a sua poderosa palavra. Fale ao meu coração, fale ao coração da tua igreja, que teu Espírito Santo tenha total liberdade em nós, através de nós e no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus, fique à vontade.
O Senhor tem ministrado em nossos corações, e eu digo de forma plural porque eu tenho visto e ouvido diversas pessoas falando e trazendo palavras que estão convergindo para o mesmo propósito. Eu creio que Deus tem nos chamado, está nos chamando para uma vida realmente de santidade com Ele, de uma vida que demonstre realmente que nós somos novas criaturas, que nós somos realmente transformados pelo poder da palavra de Deus. E quando eu estava pensando nesta palavra, preparando essa palavra para hoje, veio um tema em meu coração que está no versículo de número 16, é algo que nós precisamos pegar realmente para as nossas vidas. O tema é que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Aqui no tema, nós colocamos em nós, em todos nós, que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Por que esse tema? Porque nós entendemos que tudo que nós precisamos para as nossas vidas, para moldar o nosso ser, para nos preparar para a vida eterna, para nos preparar, nos capacitar como cristãos aqui nessa terra, para sermos realmente representantes de Cristo, vem da palavra de Deus como ensino para as nossas vidas. E a palavra de Deus, a grande maioria das vezes, ela vem de forma dura. E é justamente nessa forma dura de, assim como os profetas pregaram, como os apóstolos pregaram, como o próprio Cristo pregou, é que traz realmente transformação para as nossas vidas e que nos ensina realmente como nós devemos nos comportar enquanto cidadãos aqui na terra. Nós temos a nossa morada celestial, vamos para os céus um dia, mas nós ainda estamos aqui na terra. E enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos refletir a imagem de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo, mostrar realmente que nós somos, que nós temos realmente uma nova vida, que como Paulo mesmo escreveu, 2 Coríntios 5:17, que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas realmente já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos realmente tomar posse dessa palavra para as nossas vidas e entender que em Cristo nós somos realmente novas criaturas. Por isso, a palavra de Cristo, ela precisa estar em nós, ela precisa habitar em nós. Nós precisamos não somente escutar a palavra de Cristo, mas ouvir a palavra de Cristo, absorver e procurar colocar em prática aquilo que Cristo nos ensina. Por isso, a mensagem principal do capítulo 3 de Colossenses é a transformação e santificação dos crentes. Essa é a mensagem principal. Quando você lê toda a carta, os 4 capítulos, você vai perceber que ele vai tratar, e principalmente aqui nesse capítulo, principalmente o capítulo 3, a respeito da transformação e santificação de todos os crentes através da centralidade de Cristo nas nossas vidas. Na vida dos Colossenses, na época que ele escreveu, lá por volta de 62, depois de Cristo, e assim também para as nossas vidas. Paulo entendia e escreveu assim a Colossos, e para nós aplicar nos nossos dias também, que os crentes, aquele que passou a crer em Jesus, que se arrependeu mesmo dos seus pecados, essa pessoa ela é chamada a abandonar as suas práticas antigas, suas práticas pecaminosas do passado e adotar realmente uma atitude, um comportamento que reflita mesmo a vida de Cristo nessa pessoa, abandonando o passado e adotando realmente um comportamento que agrada a Deus. Isto fala exatamente ou diretamente está ligado a um arrependimento verdadeiro e uma mudança de vida, uma verdadeira conversão, né? Que é nós sabemos disso, né? Todos, a maioria de vocês sabem disso. O que é conversão? É estar indo em um sentido e virar e voltar no sentido contrário. Estávamos andando, eu sempre falo isso, a passos largos para o inferno, mas Cristo nos alcançou e agora nós convertemos, né? Nós não andamos mais para o inferno, estamos caminhando em direção ao céu, em direção às mansões celestiais, para realmente tomar posse de tudo aquilo que Cristo tem para nós. E Paulo, quando ele escreve esse capítulo número 3,
ele traz aqui uma lista, ele enumera vários pecados, né, para a igreja de Colossos, e pecados que certamente não são desconhecidos do pastor César e de nenhum de vocês que está aqui. Assim como eles existiam lá no primeiro século, quando Paulo escreve essa carta, esses pecados também, eles estão a todo tempo nos rodeando. E Paulo vai tratar a respeito desses pecados, a igreja de Colossos, e ele enumera vários deles aqui, citando rapidamente, como a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem obscena, a mentira, né? Coisas horríveis, né? Que Paulo menciona aqui. E ele está escrevendo, não se assuste, para uma igreja. Ele está escrevendo para aqueles que já estavam convertidos a Cristo, e tudo isso estava dentro dessa igreja. E Paulo escreve, assim como as suas outras cartas também, como um verdadeiro discipulador, discipulando, ensinando aquela igreja, uma igreja que ele sequer conhecia, não conhecia os membros daquela igreja, não foi ele que fundou aquela igreja. Essa igreja provavelmente foi fundada por Epáfras, que esteve lá durante muito tempo, e quando Paulo esteve em Éfeso pregando por 3 anos, a igreja de Éfeso foi tão relevante que com o ensejo daquela igreja, o evangelho espalhou por diversos lugares e chegou a Colossos, a cidade de Colossos, que ficava a cerca de 160 quilômetros da cidade de Éfeso. Eram 3 cidades, na verdade, a cerca de 160 quilômetros. A cidade de Colossos, a cidade de Laodiceia e Herápolis também. Tanto é que nesta carta mesmo, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 16, ele orienta aos irmãos, após lerem essa carta aos Colossenses, que ela fosse também lida à igreja de Laodiceia. E é interessante observar que a cidade de Colossos também, a cidade de Laodiceia e a cidade também de Hierapolis, elas eram cidades importantes, que ficavam em uma rota comercial, que cortava toda aquela região e transformava aquela região em um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. E durante o passar dos anos, essas cidades foram crescendo muito, as 3 cidades foram crescendo muito, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Com o passar também do tempo, Hierápolis e Laodiceia se desenvolveram mais, e Colossos ficou como uma cidade um pouco menor, né, naquele tempo. Se fosse os dias de hoje, entre as 3, ela seria considerada uma cidade bem pequena, uma comunidade de cristãos bem pequena ali. E o apóstolo Paulo se interessa em escrever essa cidade, a qual ele teve notícias dela, né? O importante apóstolo Paulo escrevendo a esta cidade que não foi, como eu disse, não foi fundada por ele, ele não chegou a conhecer os irmãos de lá, não conhecia essa igreja, e ele escreve a essa cidade, essa carta, e esse capítulo 3, ao qual nós vamos trabalhar um pouco nesta manhã, trazendo para os irmãos de Colossos esta informação a respeito de tudo que ele pensava, que foi orientado por Deus, iluminado pelo Espírito Santo, a escrever aos irmãos, chamando os irmãos para uma responsabilidade, uma mensagem realmente que pudesse trazer transformação e santificação para a vida daqueles irmãos. É interessante, queridos, que quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos um capítulo como esse, e nós vamos procurar desenrolar um pouco aqui dentro do tempo. A gente observa que as pregações, desde o Antigo Testamento, como eu preguei aqui há 15 dias atrás, pegando todo o contexto ali de 1 Samuel, do capítulo 7, verso 12, onde está o nosso tema, que desse ano é gratidão, e aqui também nós vamos ver sobre gratidão no verso 16 e no verso 17. O contexto ali de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, era justamente de um povo que havia se afastado de Deus, justamente de um povo que havia virado as costas para Deus, que havia caído na idolatria, que não prestava mais o seu culto verdadeiro ao Deus verdadeiro, ao único Deus criador de todas as coisas, que não tinha mais interesses por Deus. Assim,
o pecado entrou lá no templo, né, atingindo a vida do sacerdote, os seus filhos e todo o povo de Israel. E a palavra pregada pelos profetas e pregada por Cristo e também pelos apóstolos, a grande maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes, apontava para o arrependimento, chamando o povo ao arrependimento. E hoje não é diferente. A mensagem do Evangelho é nos chamando ao arrependimento. Aqueles que ainda não creram em Cristo Jesus, não se converteram a Cristo, não entregaram a sua vida para Cristo ainda, a mensagem para essas pessoas é: creiam em Cristo Jesus, se arrependam dos seus pecados, entregue a sua vida a Ele. Quando? Hoje, agora, não deixe para amanhã. A hora de entregar a vida para Jesus é hoje, é agora, é na hora que nós estamos ouvindo o Evangelho. Esta mensagem também é para aqueles que já entregaram a vida para Jesus, que creram em Cristo como Salvador, que estão caminhando, ou creem que estão caminhando para a sua morada celestial. Continua sendo uma chamada ao arrependimento todos os dias. Agora, não para a salvação, que nós já somos salvos, mas para quê? Para que a nossa conduta, o nosso modo de viver no meio da sociedade, seja onde for que nós estivermos, realmente reflita aquilo que Cristo deseja para nós, que nós transmitamos para as outras pessoas a vida de Cristo, aquilo que nós recebemos de Cristo. E é fato, queridos, quando nós entregamos a vida para Cristo e começamos a alimentar da palavra dEle e aceitando a palavra dEle em nossas vidas, ela vai produzindo todos os dias mudança em nossas vidas, transformação em nossas vidas, santificação em nossas vidas. Nós somos justificados por Cristo. Agora, a santificação ela é contínua. A santificação, ela precisa acontecer todos os dias nas nossas vidas. Amém? E a resposta para como largar ou abandonar essa vida de pecado, que o apóstolo Paulo relaciona aqui, e que ele mostra que perturbava aqueles irmãos do primeiro século, e que continua perturbando a muitos de nós também hoje. Como que nós vamos mudar a nossa vida no dia a dia, procurar ter uma vida realmente de santidade, uma vida que agrada a Deus, nos despir realmente do velho homem todos os dias. Já começa com a resposta no primeiro versículo, deixando que a palavra de Cristo habite em nós, deixando que a palavra de Cristo esteja em nós. E quando continuamos a ler todo o texto, nós vamos entender que quando a palavra de Cristo está realmente em nós, habitando em nós, nós precisamos entender que essa mortificação da nossa carne, ela é todos os dias. Todos os dias precisamos matar, ou massacrar, ou pisotear um pouquinho da nossa carne. Uma área da nossa vida que por algum motivo procura nos afastar de Deus, nos distanciar de Deus. Romanos capítulo 6, verso 6, está escrito assim: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. A velha natureza do homem, a velha natureza daquele que entregou a sua vida a Cristo, ela foi realmente crucificada com Cristo. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo. Não é mais o velho homem, não é mais aquela velha criatura, aquela velha natureza corrompida com todos os tipos de pecados, ora citados aqui no texto, e que eu estou mencionando a mim e a nós aqui nessa manhã. Antes, talvez, muitos de nós vivíamos dessa forma que Paulo escreve e relata a situação dos irmãos ali em Colossos, na prostituição, na impureza, na lascívia, no desejo maligno, na avareza, na idolatria, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira e tantas outras coisas. Agora, se nós somos nova criatura mesmo em Cristo, se nós temos Jesus em nós, nós precisamos abandonar essas práticas. E olha, queridos, às vezes nós somos pegos em pequenos detalhes. Por exemplo, o que seria uma linguagem obscena? Ou um gesto obsceno? Eu não vou citar aqui no altar, mas você pode pensar aí. Talvez uma linguagem que você traz lá do mundo, uma prática lá do mundo que parece tão normal, e agora nós somos nova criatura em Cristo. Entregamos a nossa vida a Jesus e por falta talvez de mergulhar na palavra, ou de ter entendimento da palavra, ou de ter alguém ensinando a palavra, nós continuamos praticando
essa linguagem obscena e também gestos obscenos, né? Existem muitos gestos obscenos, que eu também não vou fazê-los aqui no púlpito nem em lugar nenhum, mas vocês podem pensar aí, esse gesto obsceno, essa linguagem obscena, a fala obscena, isso não agrada a Deus e faz parte da natureza antiga. Se nós somos novos em Cristo, isso precisa ficar para trás. A mentira, a prática da mentira, né? A pessoa que mente com tanta facilidade, às vezes a gente conversa com pessoas, irmãos, e assim, você está conversando e percebendo que a pessoa está mentindo, e aquela mentira parece tão verdade para ela que ela insiste naquela mentira, vai insistindo, porque é uma prática da velha natureza. Ela acostumou com aquilo. E hoje, nessa manhã, eu vim com essa carta do apóstolo Paulo. Eu vim com a Bíblia dizer para mim e dizer para você que se nós somos novas criaturas em Cristo, nós precisamos realmente despir-nos da velha natureza e revestir da natureza de Cristo. Deixar tudo isso para trás. Tenho dificuldade, nós temos dificuldades, cada um de nós tem uma dificuldade em uma área da nossa vida. Aí nós vamos para a palavra, nós meditamos na palavra, nos enchemos da palavra de Cristo, pedimos ao Espírito Santo para nos ajudar, e Ele pode nos ajudar, e é o desejo de Cristo que Ele nos ajude, para que nós fiquemos libertos de todas essas coisas que nos afastam da presença de Deus. Por isso, queridos, a mensagem, muitas das vezes ela é dura, mas prova o amor de Deus para conosco. É o desejo de Deus em nos trazer para perto. Jesus, por exemplo, quando Jesus estava pregando lá em João capítulo 6, Jesus traz um longo discurso ali, e ele entende logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a gente percebe que a multidão, a maioria deles iam atrás de Jesus, ia onde Jesus estava, por causa dos milagres de Jesus, por causa do alimento, por causa dos pães que ele multiplicara, que ele tinha poder de multiplicar, por causa do alimento, porque gostavam do ambiente, gostavam de estar perto de Jesus. Mas quando Jesus começava a trazer um sermão mais rigoroso, um sermão com mais dureza, um sermão de arrependimento, a Bíblia vai dizer lá, que muitos discípulos começaram a abandonar, começaram a distanciar, e muitos deles não andavam mais com Jesus, porque Jesus trazia uma mensagem dura, queridos, uma mensagem de arrependimento, mostrando o grande amor de Deus, que Deus desejava que com o arrependimento verdadeiro, as pessoas, nós, eu e você, pudéssemos nos aproximar dEle cada dia mais. E a Bíblia vai dizer que muitos começaram a distanciar de Jesus. No versículo 60, alguém diz assim, olha, como é duro esse discurso, quem pode suportar um discurso como esse? Essas palavras são muito duras. E eles começaram a distanciar. E Jesus vai dizer assim, olha, apóstolos, meus discípulos, vocês querem ir embora também? Percebe que Jesus não mudava a mensagem dele para agradar pessoas? Que os apóstolos não mudavam as mensagens para agradar pessoas? Que os profetas do Antigo Testamento não mudavam as mensagens para que pessoas pudessem agradar e ficarem felizes e sentir bem, sentir agradável o ambiente, ficarem felizes porque Jesus estava ali, estava trazendo palavras doces como mel, massageando o ego das pessoas. Jesus não fazia isso, e nenhum dos homens da Bíblia sérios faziam isso. Jesus diz assim, olha, se vocês quiserem ir, pode ir também. E o nosso querido irmão Pedro vai dizer, para quem iremos nós? Observe, ele não diz para onde, mas para quem? Não existe outro. O pedra de ajuda está aqui. Pedra de ajuda, Jesus. Somente o Senhor tem palavras de vida. Somente o Senhor tem palavras que transformam. Somente o Senhor tem palavras que nos coloca nos trilhos. Somente o Senhor tem palavras que nos aproxima do Pai. Somente o Senhor tem palavras que nos liberta do pecado. Somente o Senhor tem palavras que nos aproxima de Deus. Somente o Senhor tem palavras que realmente podem mudar as nossas vidas e nos garantir uma vida eterna. Somente o Senhor, somente Jesus. Por isso, queridos, a palavra, a pregação da palavra, ela não pode ser mudada por causa de A ou B. Ela precisa ser pregada como ela é. E a palavra de nós, para nossas vidas hoje, é essa. Que nós venhamos a colocar em nosso coração, aplicar em nosso coração, que as palavras de Cristo habitem em nós, que ela esteja realmente em nós, para que haja realmente mudanças em nossas vidas. Nesse capítulo, Paulo está encorajando os cristãos a viver uma vida pura, uma vida que reflita sua nova identidade em Cristo. Nós temos falado muito em identidade, em construir uma identidade.
sabe? E Paulo deixa muito claro, quando nós lemos todo esse texto, que o desejo dele é que aquela comunidade, que aquela igreja, que aqueles povos refletissem a identidade, não uma identidade pessoal, que cada um tem uma, cada um anda do jeito que quer, não, a identidade de Cristo, que eles mostrassem para todos em um tempo muito difícil, onde falsas ideologias, naquela época, filosofias, ensinamentos errados, falsos mestres, tantas coisas ruins estavam entrando, chegando à igreja de Colossos, e Paulo se preocupa com isso, em orientar aqueles crentes. E ele vai dizer, vai mostrar aqui, que a identidade de Cristo, ela precisa sobressair, ela é soberana, queridos. Quando nós andamos pelas ruas, ou na nossa escola, ou no trabalho, seja onde for, as pessoas precisam perceber em nós a identidade desse Cristo. Ele diz que, como cristãos, devemos deixar de lado nossas antigas maneiras de viver e nos revestir da nova natureza que recebemos de quem? De Cristo. Nós recebemos de Cristo, queridos, uma nova natureza. Herdamos o pecado original lá de Adão e Eva, lá de Gênesis 3, todos nós sabemos disso. Toda a humanidade ficou contaminada com esse pecado. Agora, através de Cristo Jesus, nós recebemos uma nova natureza. Nós precisamos entender que nós estamos nessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Amém, irmãos? Cidadãos dos céus. Nós estamos caminhando para o céu. E não é esperar chegar lá no céu, não. Enquanto nós estivermos aqui. Vamos ser perfeitos aqui? Não. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo, porque nós não vamos conseguir ser perfeitos. Um dia nós teremos um corpo glorioso, aleluia, um corpo transformado, semelhante ao corpo de Cristo, mas não é por agora. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos revestir realmente dessa nova natureza de Cristo Jesus. Essa passagem em Colossenses, principalmente no verso 16, nos lembra da importância de permitir que a palavra de Cristo, que é rica, que é poderosa, que ela habite em nós de uma forma profunda, que possa mudar lá no íntimo, lá no nosso interior, que ela possa promover uma mudança profunda. Isso significa permitir todas as verdades bíblicas, que essas verdades bíblicas moldem nossos pensamentos, ações e relacionamentos. É geral, queridos. As verdades bíblicas que nós temos escritas aqui para nós hoje, inspiradas por Deus, aos cerca de 40 escritores que a escreveram, é justamente para isso, para moldar a nossa vida, moldar os nossos pensamentos, as nossas ações e os nossos relacionamentos. Deus tem trazido muito em meu coração, em minha mente, palavras no sentido de realmente ensino para mim, sabe? Eu preciso mudar muita coisa em minha vida, muita coisa. E todas essas coisas que eu preciso mudar em minha vida, a palavra vai tocando e o Senhor vai nos direcionando que essa mudança, ela não é só para mim, ela é para todos nós enquanto igreja. Enquanto estamos aqui na terra, buscar todas essas mudanças para nós. E além disso, de ouvir essa palavra e aprender essa palavra, como eu estou aprendendo e nós estamos tendo a oportunidade de aprender nessa manhã, com o apóstolo Paulo, nós devemos ensinar uns aos outros com sabedoria, usando a palavra de Deus como base para a nossa comunicação e demonstração. Entende que não é um moralismo humano, não é ser moralista, no sentido de se colocar como santo, como o melhor de todos, não. Observe que Paulo estava escrevendo à igreja, aos convertidos, que havia diversos tipos de pecados espalhados naquela igreja, como existem em todas as igrejas hoje na face da terra. Mas o que nós estamos aprendendo e vendo, que Paulo, ele ensina, ele traz esse ensinamento à igreja, e que nós precisamos também ensinar uns aos outros. Como assim, pastor? Você mergulha na palavra, deixe que a palavra de Cristo habite realmente no profundo do seu ser, no profundo do ser do pastor César. E quando nós estivermos conversando uns com os outros, você percebeu uma linguagem obscena? Fala com todo carinho, meu irmão. Essa linguagem não combina com o cristão. Eu me lembro de uma vez, irmãos, que há muito tempo atrás, eu estava lá no futebol com os meninos, brincando lá o futebol. E eu disse assim, olha,
Eu sempre falo, né, que no futebol e no trânsito é o lugar onde os crentes são testados. Ou lá que a grande maioria das vezes manifesta a velha natureza humana, que precisa ser mortificada todos os dias, no futebol e no trânsito. Eu lembro de, faz muitos anos isso, e os irmãos estavam jogando futebol lá e pisando em tudo que é gente, e eu falei assim, ó, o bicho está pegando, hein? Aí o irmão chegou para mim e falou assim, ô, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Fala assim, não, o bicho não está pegando, aqui não tem bicho nenhum pegando, não. Eu falei, rapaz, não é? Olha que ensinamento que eu tive. Nunca mais eu falei aquilo, de verdade. Lá no futebol, de vez em quando, eu vejo os irmãos, né, lá meio assim, um pouquinho exaltados, às vezes eu chamo, oh, calma aí, nós estamos só brincando. Né? Mas essa linguagem, o bicho está pegando. Que bicho o quê, queridos? O bicho já foi derrotado por Cristo lá na cruz, não está pegando irmão nenhum não, está pegando crente, ele até deseja pegar. Porque a Bíblia, o apóstolo Pedro vai dizer que o diabo, o adversário das nossas almas, está ao derredor o tempo todo, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando uma oportunidade. Então o bicho, ele está achando que ele pode te pegar. Né? Nós não podemos dar brecha, porque nós estamos guardados por Cristo o tempo todo, queridos. Então o bicho não está pegando. Só um detalhe que eu me lembrei aqui agora. Mas quando alguém falar algo que você percebe que está ligado à velha natureza, a natureza pecaminosa, com muito amor na palavra, falei, meu irmão, não fale isso não. E gestos obscenos também, pense aí, aqueles gestos que as pessoas fazem com as mãos, né? E até hoje a gente vê crentes fazendo isso, uns gestos aí com as mãos que não agrada a Deus, são práticas lá do mundão, são práticas da velha natureza, e se nós queremos ter uma vida santificada mesmo pelo Senhor, uma vida que agrada ao Senhor, que nós precisamos todos os dias ir mortificando essas partes do velho homem que ainda está gritando em nós, que está gritando em mim, que está gritando em você, e alimentando com a palavra, cheios do Espírito Santo, é possível, queridos, vencer. Então, ajudando uns aos outros. Quando a gente faz uma análise da estrutura desse capítulo 3, a gente vai ver do versículo 1 ao 4, Paulo falando a respeito de uma vida cristã renovada. Não é aquela vida que a gente vivia antigamente. Paulo começa o capítulo exortando os crentes a buscarem as coisas celestiais, a buscar as coisas do alto. A velha natureza, ela ficou para trás. Agora nós temos a natureza de Cristo em nós. Agora nós somos realmente novas criaturas em Cristo. Então Paulo está orientando a buscarmos as coisas lá do alto, ao invés de buscar as coisas terrenas, de apegar às coisas terrenas, lembrando-nos de que nós morremos para o pecado. Você, meu irmão, nós precisamos entender que nós somos mortos para o pecado e que a nossa vida, ela está escondida em Deus. Aqui nós vivemos a vida comum do dia a dia, mas aquela vida eterna, algo que um dia nós receberemos de forma plena, ela está escondida em Deus. Por isso, nós precisamos buscar as coisas do alto, olhar para as coisas do alto, nos fortalecermos com as coisas que vêm do alto, observar aquilo que vem do alto para as nossas vidas. Toda dádiva, todo dom perfeito, todas as bênçãos, ela vem do Pai das luzes para nós, como está escrito na palavra, ela vem do alto para as nossas vidas. Por isso, ao invés de focarmos nas coisas dessa vida, nas coisas terrenas, precisamos focar nas coisas do alto. Do capítulo 5 ao 17, ele vai falar da transformação do caráter cristão. Paulo lista as práticas e atitudes aqui que devem ser abandonadas, que nós já citamos aqui, abandonadas pelos crentes. E ele bate muito nessa questão da imoralidade sexual, da ira, da mentira. Ele também descreve as virtudes e comportamentos que devem ser adotados, como a compaixão, a bondade e o perdão. É muito importante observar que a velha natureza, o homem, a mulher que vivia na prática do pecado, tudo isso aqui estava em nós, incutido no nosso ser. E víamos isso como práticas talvez normal. Todo mundo faz, todo mundo pratica, todo mundo mente, todo mundo anda lasciva, todo mundo anda seminu, todo mundo anda de qualquer maneira, todo mundo fala todo tipo de palavra obscena e gestos obscenos. Ninguém perdoa ninguém, todo mundo está aí de qualquer maneira. O que Paulo está dizendo?
Isso aqui é a vida antiga. Agora que nós somos novas criaturas em Cristo, que nós estamos em Deus, a nossa vida está em Deus, nós precisamos adotar um estilo de vida bem diferente. E ele vai descrever aqui algumas virtudes, e uma delas é a compaixão. Se compadecer do próximo, sentir a dor do outro. Não somente compadecer e sentir a dor do outro, mas socorrer as pessoas, atentar para a necessidade das pessoas. Ele vai citar também a bondade, que é o atributo de Deus para as nossas vidas, e que todos nós podemos ser bondosos, iguais a Deus? Não, ninguém vai conseguir ser igual a Deus, jamais. Mas é uma virtude que Deus tem, ou atributo de Deus, que nós podemos ter também em nossas vidas. E uma delas, queridos, importantíssima, é o perdão, que faz parte dessa sessão de ensinamentos que o apóstolo Paulo vai trazer para nós aqui. O perdão, perdoar uns aos outros. Nós temos dificuldade em perdoar, sim ou não? Sim ou não? Temos. Como que nós conseguimos perdoar? Pedindo ajuda ao Espírito Santo. E entendendo que o perdão é uma decisão que nós tomamos. Não é um estado emocional, hoje eu estou bem, hoje eu estou legal, hoje eu perdoo. Não, é uma decisão. Eu tomo a decisão de perdoar, ainda que eu não queira. Ainda que a velha natureza está dizendo para não perdoar, para não aceitar, para não levar o desaforo para casa. Mas eu decido perdoar e peço ajuda ao Espírito Santo. Peço ajuda a Deus para que eu possa perdoar e para que Ele me limpe o meu coração, para que não fique nenhum resquício, nenhuma raiz de amargura em meu coração, porque a raiz de amargura, ela nos impede, queridos, de aproximar de Deus. O escritor aos Hebreus vai nos dizer isso na sua carta, que essa raiz de amargura, ela nos priva da graça de Deus, ela nos afasta da graça de Deus. Quando nós perdoamos com a ajuda do Espírito Santo, não significa uma amnésia, que nós vamos esquecer daquilo que aconteceu, mas aquela situação não vai mais causar dor em nós. E acredite, queridos, perdoar, liberar perdão, deixar ir, isso é bom para quem perdoa. Você fica leve, você fica em paz, você fica tranquilo diante do Senhor. Nós não lemos aqui a parte desse texto, mas do versículo 18 ao capítulo 4, verso 1, chamado de uma última sessão, o apóstolo Paulo vai lidar com a conduta apropriada dos cristãos nos relacionamentos familiares, sociais, esposa e esposa, pais e filhos, senhores e servos. Ou seja, ele trata de todas as classes, de todas as áreas da sociedade, naquela igreja, como cristãos, como pessoas que haviam se convertido a Cristo e que precisavam mesmo adotar um novo estilo de vida. Então a mensagem principal do capítulo 3 do apóstolo Paulo é transformação e santificação da vida dos crentes. Essa centralidade de Cristo em nossas vidas, né, quando nós chamamos aqui de abandonar as práticas pecaminosas, o passado, adotar as atitudes, comportamentos passados, né, tudo aquilo que nós fazíamos antigamente, né, que não glorifica a Deus. Fácil não é, mas é possível pela palavra de Deus. Como que nós poderíamos aplicar esse texto em nossas vidas hoje, uma vez que Paulo escreveu aos irmãos lá de Colossos, uma igreja que eu mencionei agora há pouco, de um povo que ele nem conhecia, e com muito amor ele escreve ensinando aquela igreja. Nós precisamos buscar para as nossas vidas valores que glorifiquem o nome do Senhor, que glorificam a Deus. Se eu percebo que algo não glorifica a Deus, eu preciso abrir mão para buscar aquilo que glorifica a Deus. Primeiro ponto, a conduta cristã, essa conduta que agrada a Deus, ela é alcançada por meio de um relacionamento pessoal com Cristo. Relacionamento pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal, amém? É um Deus pessoal. Aquela busca que você pode fazer por Cristo, através da sua palavra, que eu posso fazer todos os dias. Aquele entrar no quarto secreto, no secreto, aquela viagem dirigindo seu carro sozinho ali com Cristo, onde ninguém está te vendo, mas Cristo está te vendo. Essa busca desse relacionamento com Cristo, de conhecer mais sobre Cristo,
de aproximar mais de Cristo. Como que nós podemos fazer isso? A gente volta no primeiro versículo. Portanto, se vocês foram, ele está dizendo, olha, ele não está desacreditando, dizendo, olha, é mentira o que vocês disseram, é mentira que vocês estão dizendo que são crentes. Não, ele está dizendo, olha, vocês foram, se vocês foram ressuscitar juntamente com Cristo, então vocês precisam buscar as coisas do alto. É um relacionamento com Cristo. Está no verso 1, busca as coisas do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Olhem para o céu. Ele não está dizendo para nós ignorarmos, fechar os olhos a tudo que vimos aqui nessa terra. Não é isso. A gente não está isento de sofrer nessa terra perseguição, lutas, calúnias, difamação, de pecar, infelizmente. Mas nós podemos focar a nossa vida, a nossa mente naquilo que é mais importante. O que é mais importante? Olhar para o alto, olhar para onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Esse Cristo ressuscitado, esse Cristo que nos salvou, que nos libertou. E Paulo está dizendo, olha, não somente busquem, mas pensem nas coisas do alto. Alimente a mente de vocês com as coisas do céu. Um grande problema, queridos, é como nós alimentamos a nossa mente. Como eu e você temos alimentado a nossa mente. Entende? Nós temos alimentado a nossa mente com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Ou seja, pensando em que realmente eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso mais de Deus, eu quero ser mais cheio de Deus, eu quero ir... Você pode ter uma inveja santa, tá, irmãos? É brincadeira. Você pode olhar para aquele irmão ou aquela irmã. Nossa, como essa irmã tem uma vida com Deus. Como esse irmão, esse jovem, esse adolescente tem uma vida que realmente reflete o caráter de Cristo. Eu quero buscar para eu crescer, para eu ser assim também. Sabe? Busquemos isso na palavra. Alimentemos a nossa mente, o nosso coração com isso, pensando nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra, Paulo está dizendo no verso 2. Não alimentar com as coisas aqui da terra. Não ficar pensando somente nas coisas aqui da terra. Ele vai dizer por que nós não podemos fazer isso. No verso 3, porque vocês morreram. Já morremos para o mundo. Nós entendemos que aqui é tudo passageiro. Está no texto, irmãos. Vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A nossa vida está em Cristo. É por causa dele. Por isso, queridos, que ser discípulos de Cristo, seguidor de Cristo, é uma vida de renúncia. É uma vida de arrependimento todos os dias. É uma vida de analisarmos a nós mesmos todos os dias. Olhar para dentro de nós. Ver quem realmente nós somos, quem realmente nós temos sido. Qual a natureza que está prevalecendo, se é antiga ou se é realmente a nova vida em Cristo. E procurar produzir frutos que demonstrem realmente arrependimento, que demonstrem realmente que nós desejamos esse Cristo, que nós queremos a palavra desse Cristo, que nós queremos obedecer a palavra desse Cristo, que nós queremos ser cheios da palavra dele, cheios da presença dele, para onde nós passarmos, que as pessoas poderem perceber, realmente ali está um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, uma família de Deus. Esse é o desejo de Cristo para nós. E no versículo 4, no finalzinho, ele diz assim, olha, então vocês também receberão, vocês também serão manifestos com ele em glória. Tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, queridos, que sabemos que é direito nosso, que é a nossa herança. E muitas dessas coisas nós podemos tomar posse enquanto nós estivermos aqui. Mas vai chegar um dia que nós o veremos como ele é. E desfrutaremos de tudo aquilo que ele tem realmente preparado para nós. Então a conduta cristã ela é alcançada por meio de um relacionamento, por meio de uma busca desse Cristo. O relacionamento com Cristo, irmãos, segundo ponto, nos motiva a abrir mão da conduta do velho homem. Entende? O relacionamento com Cristo nos motiva a abrir mão da conduta do velho homem. À medida que nós vamos sendo cheios de Deus, cheios de Cristo, tendo esse relacionamento íntimo, estreito com Cristo, esse relacionamento vai nos fazer entender, compreender, discernir. Nós vamos tendo a iluminação do Espírito Santo através da palavra e nós vamos abrindo mão
do velho homem. Sabe por quê? Nós vamos compreendendo aquilo que realmente é importante. Às vezes nós ficamos presos, apegados em tantas coisas, porque nós julgamos ser muito importantes para as nossas vidas e não são. O mais importante para a minha vida e para a sua vida é Cristo Jesus. Esse relacionamento com Cristo que nos motiva a abrir mão da conduta do velho homem, a gente pode perceber a partir do versículo de número 11, quando trata da velha natureza e a nova natureza. Eu não vou ler todos os versículos de novo, mas eu vou citar aqui o versículo 10, quando Paulo diz assim: e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. O apóstolo Paulo está mais uma vez mostrando, se nós ressuscitamos com Cristo, se temos uma nova vida em Cristo, ele vai dizer, olha, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo Cristo, segundo Jesus. O padrão nosso, queridos, não é César, não é João, não é Maria. O nosso padrão de santidade, o nosso padrão de conduta, de comportamento, se chama Jesus Cristo, que é a nossa pedra de ajuda. É para Ele que nós devemos olhar. E o apóstolo Paulo ele vai citar também no versículo 11, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não tem diferenciação de pessoas, de A ou de B. Cristo é tudo em todos. Verso 12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, mais uma vez, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suporte uns aos outros e perdoe-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguma pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E nesses versículos aqui, queridos, eu quero aplicar na minha vida. E você aí no seu lugar, vai aplicar na sua vida também. E vocês que estão também nos ouvindo e assistindo nessa manhã. Portanto, como eleitos de Deus, somos eleitos de Deus? Somos santos e amados de Deus? Nós precisamos então olhar para dentro de nós e ver se realmente estamos revestidos do que está escrito aqui, de profunda compaixão e de bondade. Ou a natureza antiga está superando isso aqui. Ou o velho homem ainda é predominante na nossa vida. De humildade. Humildade, queridos. Primeiro começa com reconhecer quem nós somos. E reconhecer que nós dependemos de Deus o tempo todo. Para tudo nós dependemos de Deus. Reconhecer que Ele é soberano sobre nós. Que é tudo para Ele, por causa dEle. E que nós, sem Ele, nós não somos nada e nem ninguém. Quando Ele olha para a comunidade nessa manhã, Ele nos vê de igual modo, não tem diferença para Ele. Assim nós precisamos entender também quem nós somos. Mansidão, paciência. Às vezes é tão difícil ter paciência, não é? E vamos falar a verdade. Tem hora que tem situações e tem pessoas que nos tiram do sério, não é isso? Tira ou não tira? Esta é a hora. Esta é a hora de olhar para as coisas do alto. Fala, Jesus, tem misericórdia desse homem aqui, dessa mulher. Não deixe que eu venha pecar por causa da minha falta de paciência. Irar, queridos. A Bíblia nos diz, nós iramos às vezes, nós não podemos pecar. Né? Pegar o momento da ira e pecar. Fazer, falar, praticar coisas que não agradam a Deus por causa do momento de ira. Isso aqui está nos convidando a olhar para dentro de nós mesmos. Se nós somos eleitos de Deus, se nós somos santos de Deus, se ressuscitamos com Cristo, se a velha criatura ficou lá atrás, se nós estamos indo para o céu, se nós somos crentes em Cristo Jesus, queridos, nós precisamos adotar para as nossas vidas compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, queridos. Eu não suporto aquela mulher, eu não suporto aquele homem, eu não suporto aquele irmão. Já ouvi gente dizer isso, eu não suporto aquele irmão. Aquele irmão, provavelmente ele vai para o céu. E você também. E a pessoa, se pudesse, não vai acontecer isso, mas
Chegar lá no céu, você olhar aqui, não vou ficar, que eu não suporto esse irmão. Então, queridos, nós estamos nos preparando para ir para o céu. É aqui que nós precisamos aprender a suportar uns aos outros em amor, que é o elo da perfeição, é o vínculo da paz, é o amor que Cristo, que Deus derramou em nosso coração. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores. Ele nos amou. E o apóstolo Paulo continua dizendo, olha, suportem uns aos outros, perdoe-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Deus já nos perdoou. Amém? E a Bíblia está nos dizendo, nós precisamos perdoar uns aos outros. Queridos, quando nós entendermos que essa velha natureza, ela precisa ser mortificada diariamente. Diariamente. O leão, queridos, ele está rugindo, bramando aí o tempo todo, 24 horas por dia, procurando uma brechinha para tragar alguém. Isso é fato, está na Bíblia. E o inferno é real, o céu é real, o inferno é real. Nós não podemos ceder, nós não podemos retroceder, não podemos emprestar a nossa mente ao diabo, não podemos voltar nas práticas antigas. E uma vez que conhecemos Cristo, continuar nas práticas antigas, achando que estamos agradando a Deus, porque nós não estamos. Senão Paulo não escreveria dizendo, olha, abandonem a natureza antiga. Abandonem as práticas antigas. Procurem em Cristo viver como aquele que é eleito de Deus, que é santo de Deus, que é separado por Deus, que o Espírito Santo habita nele. É o que Paulo está nos dizendo nessa manhã. Eu creio, queridos, que nós já estamos vivendo um grande avivamento nessa cidade. Nós vamos ver muitas coisas acontecer, mediante a palavra do Senhor. O Senhor está nos limpando, tirando os carrapichos, as arestas, está nos preparando para algo maior, para algo grandioso, para que o nome dele seja propagado em toda essa cidade, em toda a região, para que as pessoas sejam impactadas pelo poder do Senhor, mas não somente pelas palavras, pelos comportamento daqueles que se dizem cristãos. O comportamento daqueles que se diz, olha, que carrega o nome poderoso de Cristo, ou que diz, olha, eu conheci a Cristo, eu morri com Ele, eu ressuscitei com Ele, eu sou nova criatura. Isso precisa ser demonstrado com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. O relacionamento com Cristo, então, nos motiva a abrir mão da conduta do velho homem. O relacionamento com Cristo nos motiva a viver como Cristo, o novo homem. A viver como Cristo. Eu já citei os versículos, não quero repetir todos eles, mas principalmente do verso 12 ao 17. E aí eu quero pegar aqui o verso 14, que diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o elo ou vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o hábito no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Gratidão. Não é o ano da gratidão? Gratidão, queridos. Eu sou grato, porque Cristo me achou um dia, me encontrou um dia. E aquela velha natureza, Ele trouxe um despertamento em mim e em você também. Que essa velha natureza, ela precisa ser mortificada todos os dias, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Eu quero caminhar aqui para o final dessa ministração, dizendo para vocês e para mim também o seguinte: Ebenezer, pedra de ajuda, amém? Cristo, pedra de ajuda, é Ele quem vai nos ajudar, queridos, até o dia da volta dEle, vai nos ajudar nessa terra a permanecer mortificando a nossa carne todos os dias. Por isso você pode dizer nessa manhã: até aqui nos ajudou o Senhor. E você vai poder continuar dizendo, até o dia que você morreu, que Cristo voltar: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor está nos ajudando, porque é só por causa dEle. Nenhum de nós, entenda isso, nenhum de nós, seres humanos falhos, pecadores que somos, inclinados à natureza pecaminosa, inclinados às práticas que não agradam a Deus, nós dependemos desse Cristo todos os dias das nossas vidas. Por isso, o conselho principal dessa carta
é olharmos para as coisas do alto, olhar para Cristo, é buscar as coisas do alto. Quando eu digo olhar para Cristo, queridos, é tê-lo como único modelo, como único padrão de santidade. Se você olhar para A ou para B e focar nas pessoas, provavelmente você vai desanimar. Provavelmente você corre o risco de desistir da sua caminhada. Agora, se você olhar para Cristo e entender que nós somos um corpo, que esse amor de Cristo está em nossas vidas, como eu acabei de ler aqui no texto, nós somos um corpo, queridos. E nesse corpo tem pessoas de tudo enquanto é jeito. Paulo não escreve a uma comunidade de santarrões, não. De pessoas santas, perfeitas, não. A uma igreja que tinha muito pecado, muita coisa errada. E ele ensina aquela igreja que o caminho era olhar para Cristo. Era deixar que as palavras de Cristo habitassem neles para produzir mudança. E essa é a palavra de Cristo para nós outros hoje. Para as nossas vidas nessa manhã. Olhar para Cristo. Deixar que a palavra dele penetre em nosso coração. Sabe qual é o grande problema que nós vivemos hoje, que as igrejas vivem hoje, que o nosso Brasil vive? São os pregadores, falsos profetas, pegando o texto da palavra fora de contexto, pregando um amor bíblico sem responsabilidade, um Cristo que não chama ninguém para a responsabilidade, que não chama ninguém ao arrependimento, entretenimentos demais, e as igrejas vão lotando, e ficam cheias de pessoas vazias, cheios de pessoas vazias de Deus, achando que está tudo certo, que pode continuar nas suas práticas normais, pecaminosas, da sua velha natureza, e simplesmente gostando do ambiente. O ambiente é agradável, é legal, é bom. E por causa dessas pessoas, querendo ibope, querendo status, com medo de perder pessoas, que muitos estão sendo enganados. Paulo se preocupa com essa pequena igreja, por causa dos ensinamentos falsos que estavam entrando nela. E ele escreve, mostrando para essa igreja, que eles já haviam sido mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, que eles precisavam ter a vida de Cristo neles, que eles precisavam ser diferentes. É uma palavra dura essa aqui, queridos, é uma palavra muito dura. Toda palavra que nos chama ao arrependimento, que nos confronta, ela é dura, mas é esta palavra que vai produzir vida em mim e em você. Esta palavra que Paulo escreveu, que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, que os profetas ensinaram, que produz vida em nós, que muda e molda o nosso caráter, nosso comportamento, que nos faz entender que nós precisamos ter uma vida santa, e ela só é possível se nós alimentarmos a nossa mente com as coisas do alto, com as coisas do céu. Por isso muitas pessoas pregam uma palavra que massageia o ego das pessoas. E essas pessoas, sendo enganadas, deixam de desfrutar daquilo que realmente Deus tem preparado para elas. Primeiro, o perdão mediante ao arrependimento verdadeiro. Uma mudança de vida, de comportamento. E por fim, a vida eterna com Cristo Jesus. Se eu perguntar nessa manhã quem quer ir para o céu, eu sou o primeiro a levantar a mão. Todos nós queremos ir para o céu. Tem um louvor antigo que diz, eu quero cantar naquele lindo coral. Eu também quero, mas o ensaio é aqui. Não vai dar para ensaiar lá. O ensaio é aqui. E nós precisamos ensaiar, não cantando verbalmente, não cantando expressando a nossa voz, não louvando com as palmas simplesmente, mas cantando, louvando, adorando a Deus com essa nova vida que Cristo nos proporcionou, que Cristo nos deu, mediante a sua poderosa palavra. Quero terminar essa palavra nesta manhã, esta reflexão. Existe uma guerra entre a velha natureza e a nova natureza. Guerra essa, meu querido,
que você, que eu, nós não podemos vencer com as nossas armas. Nós só podemos vencer com a arma mais poderosa que Deus deixou para nós, a sua palavra. Com a palavra e com a oração, com esse relacionamento pessoal com Cristo, aí sim nós podemos vencer essa velha natureza humana. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu queria citar o versículo 17, de pé, em nome de Jesus, dizendo o seguinte: tudo o que fizerem, tudo, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fizermos, seja em ação, seja em palavras, seja do jeito que for, façamos em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, em nome de Jesus. Eu sou feliz, irmãos, porque Cristo me alcançou. Eu sou feliz porque Jesus habita em mim. Eu sou feliz porque a palavra me orienta, me direciona a olhar para Ele. Eu sou feliz porque a palavra puxa a minha orelha. Porque às vezes ela bate tão forte em mim, que eu fico até pensando se eu falo à igreja ou não. Pastor, mas isso é para o senhor, isso é pessoal. Ah, queridos, é sim, é para mim mesmo. É pessoal sim, mas é para todos nós. É para a igreja inteira. E eu louvo a Deus também por um grande motivo, queridos. Porque aqui nós temos uma comunidade de pessoas, de servos transformados pela palavra de Deus, que dão crédito, que dão ouvidos à palavra de Deus, que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, a palavra que transforma vidas. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. E se algo dessa natureza velha, do velho homem, ainda está te perturbando, e você por algum motivo não está conseguindo vencer, que a nossa oração nesta manhã seja pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos ajude a vencer esses pecados relatados e numerados aqui por Paulo. Essa natureza caída do ser humano, que está carregada de tudo isso aqui. Cristo, queridos, Ele nos lavou com seu sangue. Ele nos purificou com seu sangue. Mas durante a nossa caminhada, no dia a dia, nós corremos o risco de ir sujando aqui e ali. De ir nos contaminando aqui e ali. De ir perdendo oportunidades, talvez, de buscar e até de receber mais de Deus, por ceder a nossa mente, o nosso coração, a coisas que não agradam a Deus. Por isso, nessa manhã, se ainda há esse tipo de desejo no meu coração, no seu coração, de imoralidade sexual, de paixões terrenas, de maus desejos, avareza, idolatria, blasfêmia, indignação, maldade, linguagem ou gestos obscenos, ou de mentira, prática da mentira. Entendamos, queridos, que uma vez que nós nos despimos da velha natureza ou do velho homem, essas práticas elas precisam ficar para trás. E que hoje é dia, que nessa manhã nós tomemos posse dessa palavra, que nós já fomos revestidos da nova natureza, uma natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem de Cristo Jesus. Nós já fomos revestidos. Precisamos tomar posse dessa palavra, crer nessa palavra e pedir: Deus, me ajuda a mortificar a minha carne, a matar a minha carne todos os dias, porque eu quero praticar, fazer, falar, gesticular aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que louva o teu nome, aquilo que bendize o teu santo nome, porque eu sei que eu já morri para esse mundo, que eu fui crucificado com o Senhor e que eu também ressuscitei com o Senhor, que eu sou uma nova criatura em Cristo. Feche seus olhos nessa manhã. Pai amado e querido Deus, estamos diante da Tua santa e poderosa palavra nesse lugar. Palavra que nos confronta, Deus, que nos chama ao arrependimento. Palavra que nos
mostra que devemos olhar para dentro de nós todos os dias e entender que nós já fomos revestidos de uma nova natureza e que precisamos renovar as nossas vidas todos os dias para o pleno conhecimento do Senhor. Que um dia nós estaremos diante do Senhor, o veremos como Ele é, mas enquanto estivermos aqui, Pai, precisamos mortificar as nossas carnes, a natureza humana, essa natureza pecaminosa. Precisamos deixar para trás toda linguagem e gesto obsceno, deixar toda indignação, toda maldade, toda blasfêmia. Precisamos deixar, ó Deus, toda idolatria, todas as paixões terrenas, toda imoralidade sexual, todo mau desejo, toda avareza, idolatria. Nos purifica, Deus, nos lava no Teu poderoso sangue, nos limpa mediante a Tua palavra, nos ajude a olhar somente para as coisas do alto, a pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra do Pai, à destra do Deus Pai. Que nós venhamos focar no Senhor, Pai querido. Que em nome de Jesus, o Senhor traga em nós, Pai, o desejo de um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. Que nesta manhã essa palavra, onde ela tiver chegado, o coração, que ela encontrar guarida, Pai, que ela possa produzir fruto de arrependimento. Porque sabemos, ó Deus, que a Tua vinda está próxima. A Tua vinda, Cristo Jesus, está próxima. E muitas pessoas não estão atentando para isso, não estão nem acreditando mais. Mas sabemos que isso é real. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é justa, a Tua palavra é fiel. E essa palavra nos confronta, porque o Senhor nos ama. Olha para a vida desse jovem, desse adolescente, desse senhor, dessa senhora, dessa família. Olha para a minha vida, Pai querido, aqui nesta manhã, nesse altar, e tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Me ajuda, Pai, a vencer todos os dias toda perturbação pecaminosa, toda perturbação na mente. Purifica-nos, ó Deus, limpa-nos, ó Deus, mostra-nos Tua vontade todos os dias, nos encha com a Tua presença, Espírito Santo. Tome a comunidade Batista da Paz, todos os irmãos que estão nos assistindo, ouvindo nessa manhã. Toque-nos com a Tua poderosa palavra e nos ajude a compreender, Deus, que nós não somos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus, mas que enquanto estivermos aqui, nós precisamos refletir a Tua imagem, exalar o bom perfume do Senhor, propagar a Tua palavra, o Teu evangelho, com palavras, mas também com atitudes, com comportamento, com mudança de vida. Nos ajude, Pai, nos ajude, Espírito Santo, a termos relacionamentos estreitos com o Senhor. Espírito Santo de Deus, toma esse lugar. Toma esse lugar. Que haja mesmo a centralidade de Cristo em nossas vidas. Que todos nós, todos os crentes que somos chamados nessa manhã a abandonar as práticas pecaminosas do passado e adotar atitude e comportamentos que reflitam a vida de Cristo em nós. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida santa, centrada no Senhor. Para onde? Ou para quem? Para quem iremos nós, Senhor? Somente o Senhor tem palavras de vida. Somente o Senhor tem palavras de vida. Somente o Senhor tem palavra que nos sustenta, que nos molda, que nos transforma, que nos conforta, que nos confronta, que nos chama ao arrependimento. Somente o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção. Teu
glorioso é. Jesus é vitorioso. E nele nós somos vitoriosos. Porque a palavra nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa manhã? Aplaude o Senhor, glória a Deus.